e vamos dar início a estas aulas aí. Então você é muito bem-vindo. Nós estamos agora ao vivo nessa transmissão e você é muito bem-vindo para estar conosco. Você, aluno que já está fazendo o curso básico de teologia, muito bem-vindo aí à nossa transmissão, né? A nossa matéria de epístolas paulinas. Então nós falamos da aula da introdução, você já assistiu a aula da introdução e agora nós vamos dar início aí à nossa segunda aula. Nós vamos falar nesta aula sobre nós vamos falar aqui sobre a epístola aos Romanos, tá? Então, pegue o seu material didático, já deixa aí no jeito, que nós vamos falar dessa epístola, e você já deve ter aí a nossa apostila, o nosso material didático. Se você não tem, solicite junto à secretaria, que a secretaria vai te fornecer, tá bom? Então, pegue aí sua caneta, ó, caneta na mão, caderno do lado, a Bíblia acompanhando aqui, tá? Pega a sua Bíblia e nós vamos aí então para a nossa aula da Epístola aos Romanos. Então, fique atento aí, porque a partir deste momento nós vamos iniciar a nossa aula. Nós ficamos um período aí sem gravar as aulas, porque eu não estava bem de saúde, graças a Deus. Agora estou bem melhor, Deus nos abençoou. Estou podendo falar, eu estava com um problema na garganta e não poderia falar muito. Então, aqui já tenho um copinho de água para nós estarmos aí molhando a nossa garganta. Então vamos lá, meus amados. Esta é a segunda aula das epístolas paulinas, né? A grade curricular aí faz parte do nosso curso básico em teologia. E eu estou agora nesta tarde, nós já iniciamos o nosso curso médio, já estamos com os alunos lá no curso médio, ele é mais diferenciado que o básico, nós estamos gravando as aulas ao vivo também, mas estamos aqui no nosso curso básico, passando para os irmãos, gravando as matérias, com muito amor, com muito carinho que nós fazemos essas gravações. Eu não sou o dono da verdade, tá? Não sou a palavra final do conhecimento. Nós formamos exploradores, então nós queremos que você seja uma pessoa que aprenda os caminhos, uma pessoa pensante, exploradora aí da palavra de Deus. Os irmãos que já estiverem aí conosco podem postar o comentário, pode participar com esta aula, interagir. Nós estamos aqui ao vivo neste momento, tá? Agora são exatamente 2h35 da tarde, esta tarde gloriosa que nós estamos aqui na secretaria, nos estúdios da secretaria, fazendo esta gravação ao vivo para você. Nós gostamos de gravar ao vivo para ter uma interação dos alunos que podem também assistir. Mas se você não puder assistir ao vivo, não se preocupe. Esta aula ela é disponibilizada na nossa plataforma do curso básico em teologia e você poderá acessar aí a aula a hora que você quiser, no momento mais propício, né, para você estar estudando aí a palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos. Então nós vamos iniciar aqui a nossa matéria, já vamos iniciar com nossos trabalhos curriculares. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você estar conosco, fazer parte aí da família CETAD. Se você ainda não fez a sua matrícula, faça sua matrícula, tá, no curso básico, porque a matrícula na faculdade, ela te torna um aluno. Enquanto você não fizer matrícula, você não é um aluno da faculdade. Como esse curso básico nós disponibilizamos ele aí ao público, tá? Nós não cobramos por esse curso básico para participar das aulas, ele é liberado ao público, totalmente grátis, 24 matérias, são mais de 100 videoaulas trabalhadas que nós gravamos com carinho e com amor, para que você, meu irmão em Cristo, você que faz parte do canal, ou que não ainda é inscrito, possa ter aí esse material disponibilizado para que você possa estudar a palavra de Deus. Só nos níveis mais superiores que já é a parte, aí o aluno vai ter certas regalias, né? Já vai fazer parte de uma estrutura um pouco melhor, as videoaulas serão mais aprofundadas, vamos estar respondendo perguntas, é uma coisa mais íntima, mais pessoal, uma sala de aula mesmo,
Então, os alunos, nós temos o grupo do curso básico, que é aberto ao público, onde todos podem participar deste grupo do básico do WhatsApp, tá? E temos o nosso grupo fechado, que é o grupo do curso médio e bacharel, que somente os alunos que pagam as suas mensalidades, que são matriculados e pagam a mensalidade para participar, tá bom? Mas aí nós temos também, não desprezando, mas uma grande mega de estudos e matérias acadêmicas que estamos disponibilizando para você, que às vezes não tem condição de pagar um curso, mas tem o desejo de aprender a palavra, nós disponibilizamos para você, tá bom? Agora, nós disponibilizamos totalmente grátis, irmãos, todo o acesso à plataforma, as videoaulas, matérias, as provas. Você pode fazer como se fosse um aluno da nossa faculdade, tem acesso livre. Esse acesso ele é vitalício, nós não bloqueamos o acesso, tá? Nós não oferecemos algo e depois tiramos, não, nós fornecemos com maior amor e carinho. Quem tem entrado aí na secretaria, tem solicitado materiais didáticos, nós temos enviado, sabe o que nós estamos falando. Então, nós somos bem cristalinos, nós somos bem claros naquilo que nós propomos. Agora, ter um certificado registrado, ter uma credencial de aluno, né? Você ter o seu histórico escolar com registro da matrícula, todo documentado, bonitinho, reconhecido, aí tem um preço, né, que tem que ser pago porque gera custo para a secretaria, tá bom? Então aí você vai pagar o valor que é uma taxa da documentação de R$ 198. É um valor que às vezes você pensa que é alto, mas não é alto. Se você fosse ter hoje aula presencial no nosso curso básico, essas 24 matérias que estamos disponibilizando, hoje o aluno presencial paga R$ 50 por mês. Você põe aí R$ 50 por mês, 24 matérias, 24 meses, você vai pagar bem mais do que a taxa de documentação que estamos pedindo. Até se eu te cobrasse R$ 20 por mês, sairia mais caro do que você pagar a taxa de documentação. Eu poderia colocar facilmente aí o básico, o aluno pagando R$ 20 por mês, você pagaria tranquilo, feliz, R$ 20 não é um custo alto, e mesmo assim sairia bem mais do que nós estamos pedindo para registrar os seus documentos, de R$ 198. R$ 20 por mês você pagaria quase R$ 420, R$ 480, quase R$ 500. Então é bom você analisar isso, tá? Tem muitos que criticam o nosso trabalho. Poxa, o curso é grátis, mas depois tem que pagar. Então, meu irmão, a documentação, né? Eu acredito que quem quer aprender e não tem condições ainda de registrar a sua documentação, ele está adquirindo conhecimento. Perceba que Jesus disse lá, nós sempre lemos, todo mundo fala, né? De graça recebeis, de graça dai. Mas de graça recebestes, de graça dai o quê? A palavra. Então nós estamos cedendo para você a palavra de Deus para que você possa aprender cada vez mais, tá bom? Então nós somos muito claros, nós não queremos enganar ninguém, tá? Não é o nosso interesse. Então você é muito bem-vindo à nossa família CETAD. Faça sua matrícula, ela é de graça, você não paga pela matrícula, nós não cobramos matrícula de ninguém, nem dos níveis mais altos nós cobramos matrícula. Matrícula é gratuita e pela matrícula nós vamos acompanhar o nosso aluno, nós sabemos que é o nosso aluno, se ele precisar de um apoio, nós vamos dar, nós registramos o nome dele, o telefone dele é agendado. Quando ele entra em contato conosco, né? Quando ele faz contato conosco, nós já sabemos quem é, porque já aparece o nome dele ali, porque ele está cadastrado. Então, tudo facilita, tá bom? Nós lidamos com muitos alunos. Para você ter uma ideia, hoje, meu irmão, hoje nós temos mais de 800 alunos usando a nossa plataforma do básico, nessa distribuição ao público, tá? Mais de 800 alunos. E nós não cobramos nada de ninguém. Eu poderia cobrar R$ 5 de cada um, eu já estava ganhando dinheiro. Mas não é a nossa intenção. Nossa intenção é que você aprenda a palavra de Deus. Deixando aqui essa palavra inicial, explicando alguns pontos, vamos iniciar a nossa aula, então, sem demora. Vamos lá? Vamos lá, então, iniciar a nossa aula. Estamos ao vivo neste momento, tá? E vamos iniciar aqui a nossa aula. Deus abençoe e seja bem-vindo. Então, vamos lá. A nossa matéria de hoje, que nós vamos falar, é sobre a Epístola aos Romanos, né? A carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Na aula passada, nós falamos sobre a introdução, né? Você já aprendeu sobre a introdução aí
das epístolas paulinas. Então, nós vamos falar hoje sobre a epístola de Paulo aos Romanos. Então, vai acompanhando aí esta matéria. E se você quiser, pode pôr um comentário aí, que o seu comentário nós vamos mostrar aqui ao vivo, tá? Vai aparecer aqui. Então, epístola aos Romanos. Em que ano que foi escrita, né, a epístola aos Romanos? Então, tá aí. Ela foi escrita no ano aí 57 depois de Cristo, e o local foi na cidade de Corinto, possivelmente na terceira viagem missionária, entre o ano 53 e 57 depois de Cristo. Então, quem escreveu foi Paulo. Paulo possivelmente estava na cidade de Corinto, e ele escreveu essa epístola na sua terceira viagem missionária. Tá? Vamos ver no mapa, então, isso aí. Deixa eu colocar aqui o mapa, porque é bom nós analisarmos isso. Então, meu irmão, olha, veja aí. Nós vamos ter uma matéria que é geografia bíblica. Se eu não me engano, geografia bíblica eu acho que é no médio ou no bacharel, não me recordo. Tanta matéria, tem hora que dá um nó na cabeça, irmãos. E eu não sou... Eu gostaria de ter uma mente muito boa, que nem muitos professores que decoram tudo. Eu, infelizmente, minha mente é um pouco falha e eu preciso de alguns auxílios. Mas vamos lá. É muito interessante quando você olha para o mapa, para se localizar, para ter uma ideia acerca do mundo bíblico, né? Desses acontecimentos aí, principalmente as viagens de Paulo, aonde começou tudo, da onde, segundo a Bíblia, iniciou aí a humanidade. Então, tudo aconteceu num trecho aí geográfico, não vou dizer aqui um pedaço geográfico, não seria bem essa palavra, mas vou usar uma palavra mais fácil para que você entenda. Então é bom, às vezes, você olhar o mapa. Às vezes nós lemos a Bíblia e nós não observamos mapa nenhum, mas é muito bom, viu? É muito bom para você ter esse conhecimento. Por exemplo, aqui nós temos o mapa mundi. Né? Tá vendo aí? O mapa mundi que está disposto aí na sua tela. Olha aqui o Brasil, onde está? Brasil, né? Brasil, os países que fazem fronteira com o Brasil. Depois vai aqui, ó, para os Estados Unidos. Aí vem para Canadá. Para ir para o outro lado, temos que atravessar o oceano. Então, atravessando o oceano, temos aqui a América do Sul, né, a África e os seus arredores, os países que que circundam a África. E temos aqui o que chamamos de Europa, né? Às vezes nós falamos a Europa, então tá aqui, ó, esse trecho aqui. Então entenda que a Bíblia, toda a história da Bíblia aconteceu nesse espaço territorial aqui, ó, bem aqui. Então vou dar um zoom aqui, vamos chegar aqui, olha aí. Nesse espaço territorial é aqui que acontece todo o mundo bíblico. O início da humanidade, a origem da humanidade. Temos aqui o Egito, a Arábia, Sudão. Então, esse mapa já é um mapa mais moderno. Ele está em inglês, mas é um mapa mais moderno. Então, aqui nós conseguimos detectar aqui, ó, tá vendo aqui? Aqui é o Mar Vermelho. Olha, o Mar Vermelho, ele vai aqui, ó. Ele faz parte aqui do oceano, né? Então, faz parte do oceano. Depois temos aqui o Golfo Pérsico, ó, que também faz parte do oceano, ó, faz parte do oceano. Ó. Então, aqui chamamos de Mar Vermelho. Ele vem, ó, deságua aqui no oceano, é um pedaço do oceano que adentra a Terra. E temos aqui o Golfo Pérsico. Então, esses dois pedaços aqui, esses dois braços, assim por dizer, eles são muito importantes no mapa para você se localizar. Então, localizamos aqui o Mar Vermelho, Golfo Pérsico. Aqui do Golfo Pérsico, aqui, ó, sai dois rios, que é o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Lá em Gênesis fala de 4 rios, né? O Tigre, o Eufrates, o Gion e o Pison. O Gion e o Pison nós não encontramos hoje. Nós vamos gravar depois um vídeo sobre a localização do Éden e vamos falar sobre isso. Então aqui nós temos mais ou menos, se fôssemos olhar a localização do Jardim do Éden, seria mais ou menos aqui. O Rio Tigre e o Rio Eufrates, que estão aqui, eles delimitam praticamente a Mesopotâmia, que a Mesopotâmia, o nome Mesopotâmia significa entre rios. Então ele está aqui. Eu não quero dar aula de geografia, só para você se localizar. Então vamos lá. Aqui nós temos o Mar Mediterrâneo, que também faz parte, ó, do oceano. Então temos aqui o Mar Mediterrâneo. Tá?
Mar Mediterrâneo. Ó, então temos aqui 3 rios: Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, Golfo Pérsico. E aqui é o crescente fértil, tudo aconteceu nessa região aqui, ó. Então aqui nós temos, deixa eu dar mais um zoom aqui, ó. E nós temos então as 3 ilhas que nós sempre devemos marcar, ó. Deixa eu colocar assim, ó. As 3 ilhas. Essa aqui é a ilha, de Chipre. Então temos aqui a ilha de Chipre, e você vê muito nos textos bíblicos, principalmente em Atos dos Apóstolos, a ilha de Chipre, a ilha de Creta, e aqui é onde Paulo atracou, né, quando houve o naufrágio, a ilha de Malta, quando ele estava sendo conduzido para Roma. Então perceba que nós temos aqui, ó, Roma, Itália, França, Espanha, Portugal, tá tudo aqui. Esse aqui é o mapa de hoje. Então já localizamos que todos os acontecimentos ocorreram aqui, tá? Então vamos ver agora um mapa bíblico. Agora temos aqui um mapa bíblico, ó. Você já se localizou. Eu não preciso estender ele porque você já se localizou. Olha aí, o Mar Vermelho, o Golfo Pérsico, o Mar Mediterrâneo, aí, a Mesopotâmia entre o Rio Tigre e o Rio Eufrates, tá? Então temos tudo aí, ó. Então aqui você se localiza. Então a viagem missionária de Paulo ocorreu nessa região aqui, tá? Então vamos lá, olha aí, essa aqui é a viagem de Paulo, tá? Então olha aqui. Então quando Paulo escreveu a carta, na sua terceira viagem missionária, pode ver que nós temos aqui um segmento, primeira, segunda e terceira. Então é o pontilhado verde. Então pontilhado verde é a trajetória da terceira viagem missionária de Paulo. E ele começou a terceira viagem missionária aqui, ó, Antioquia. Essa é a Antioquia, Antioquia da Síria. Existiam 2 Antioquias, Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. Então ele começou a viagem missionária, fez toda a sua viagem, atravessou aqui a Macedônia, né, Tessalônica, e aí ele chegou aqui em Corinto. Olha Corinto onde está aqui, ó. Aqui é a cidade de Corinto, ó. Então quando Paulo escreve aos irmãos de Roma, ó, Roma está aqui e Paulo está aqui na cidade de Corinto. Então quando ele escreve aos irmãos de Roma, ele estava aqui na sua terceira viagem na cidade de Corinto. Era a terceira viagem. Nessa terceira viagem que ele retorna para Jerusalém, aí ele é preso, e aí começa então a sua 4ª viagem como preso para ser julgado por Roma. E aí ele faz a viagem, vai de navio, o navio naufraga, que eles termina nada na ilha de Malta e é conduzido até Roma. Tá? Então é bom você ter essa visão para você ter uma distância, né? Poxa vida, ele escreveu, estava lá em Corinto, então nós sabemos que ele estava aqui em Corinto e ele escreveu para os irmãos de Roma. Ele não tinha ainda ido para Roma, tá? Tá vendo como é que é bom? Então nós temos aqui a primeira, segunda e a terceira viagem missionária de Paulo aqui. Na terceira viagem ele escreve aos irmãos de Roma, manda essa epístola, mas ele ainda não tinha ido para Roma. Ele ainda vai voltar para Jerusalém, vai ser preso e conduzido como preso para Roma. Ele chega lá como preso para ser julgado por Roma, mas ele já tinha escrito aí a epístola aos romanos. Então a epístola aos romanos ele escreve, ele não tinha ido ainda para Roma. E outra coisa que a igreja de Roma, os irmãos lá, não foi ele que fundou, não foi ele que pregou lá, que evangelizou, tá? Pastor, então quem evangelizou aquela igreja? Possivelmente foi no período do Pentecostes, né, no período do Pentecostes, onde muitas pessoas receberam ali o Espírito Santo, e possivelmente algumas dessas pessoas que estavam no Pentecoste retornaram para Roma e retornaram como cristãos e começaram a propagar a palavra e a igreja ali começou a se desenvolver. Tá? Então, eu estou indo aqui de uma maneira bem simples, não quero prolongar muito, nós vamos ver muitas essas questões e vamos analisá-las melhor aí no nosso curso médio, que nós vamos nos aprofundar em alguns assuntos. Tá? Temos aqui a nossa pastora Helena, que está conosco, né? A paz, pastora, Deus abençoe, da igreja Pedra Angular, né? Pedra Angular de Deus. Deus abençoe aí, a senhora está conosco aí na live, seja muito bem-vinda e possa continuar participando aí do nosso curso básico e assistindo às nossas aulas aí, tá? Agora nós voltamos às gravações, eu não estava bem de saúde, mas agora, graças a Deus,
a gente já está conseguindo aí voltar com nossas gravações ao vivo para que os irmãos possam assistir. Então, Deus abençoe a pastora. Então, nós estamos falando aqui, meus amados, dessa questão, e aí você olhando para este mapa, você então começa a entender. Então, quando você vai ler, como nós vamos ler a Epístola aos Romanos, nós entendemos que Paulo não fundou a igreja, mas ele agora escreve uma carta, né? Ele escreve para orientá-los, para fortalecer o ensino que eles receberam, que a fé que eles abraçaram, e agora Paulo vai tratar de alguns assuntos muito importantes que está nessa carta, nessa epístola aos Romanos. Tá? Então vamos voltar lá para a nossa lousa branca lá. Então vamos voltar lá. Então tá aí, né? Tá aí e vamos para a próxima aqui. A epístola aos Romanos é a 6ª carta de Paulo e a epístola mais completa e doutrinária do Novo Testamento. Então essa epístola não é a primeira carta que Paulo escreveu. Quando nós vemos ali aos Romanos, Atos, e depois vemos aos Romanos, ela está numa ordem cronológica que foi canonizado a Bíblia, que os eruditos separaram aquela ordem. Porém, ela não foi a primeira carta que Paulo escreveu. Tá bom? A epístola aos Romanos foi a 6ª carta na sua 3ª viagem missionária. Ele já tinha escrito aí mais 5 cartas, e esta era a 6ª carta que ele estava escrevendo. Então, ela não está na ordem cronológica. Tá? Depois eu vou mandar aí um PDF, quando na última matéria das epístolas, eu vou mandar um PDF em ordem aí para você saber a ordem cronológica das escritas destas cartas. Bom, então temos aí propósito. Qual é o propósito dessa epístola? Primeiro, a salvação no Evangelho de Cristo pela graça. Então ele quer dizer aos irmãos que estavam lá em Roma, que abraçaram esta fé, que a salvação do Evangelho, ele é pela graça. Tá? Que a justiça de Deus revelada em Cristo. Então, a palavra, a pregação, o Jesus que eles estavam crendo, era a justiça de Deus que estava sendo revelada por intermédio de Jesus. Então, esse é um dos propósitos da carta, de orientação aos irmãos ali em Roma. E ele também fala da justiça de Deus lá no capítulo 1, versículo 17, que é revelada em Cristo. Ela inclui 4 aspectos. E ele vai citar na carta, o primeiro aspecto é a fidelidade. Então, a fidelidade para com Cristo vai fazer com que essa justiça de Deus opere para a salvação dos irmãos ali em Roma. Ele vai falar também, dentro da sua carta, sobre a morte expiatória de Cristo, que Jesus morreu por todos ali, para que tivessem a salvação. E ele fala da ira, né? Ele fala também do pago, ou seja, do resultado daqueles que não aceitam a Jesus e o que iria acontecer com eles. Essa carta ela é bem complexa, merece um estudo mais aprofundado. Então, no médio, eu oriento você a fazer os cursos de níveis superiores aí para que você possa aprender mais. Aqui é só uma síntese para que você venha entender algumas questões que um aluno básico tem que saber, tá bom? E quarta, a fé, porque sem fé é impossível aí agradar a Deus. Então temos essa questão. Temas abordados aos Romanos. Quais são os temas que Paulo aborda através dessa sua epístola, né? Porque a epístola dele é temática. E tem alguns temas aí que ele aborda nessa epístola. Temos aqui a nossa irmã Ivone do Nascimento. A paz do Senhor, irmã Ivone. Né? Ela mandou aí umas mãozinhas aí, um negócio, mas aqui na nossa que não sai. Mas ela mandou os caracteres, por isso que sai aquele folded hands, que é a mão, está em inglês. Então Deus abençoe a irmã Ivone do Nascimento, que está conosco, participando aí, assistindo essa live ao vivo. É muito bem-vinda aí a nossa transmissão da aula aí, que nós estamos fazendo das epístolas paulinas e falando da epístola aos Romanos. Então, vamos lá. Temas abordados aos Romanos. Quais são os temas? Primeiro, a bondade de Deus. O seu amor derramado em nossos corações, de quem nada pode nos separar. Quem nos separará do amor de Cristo? Então, ele fala da bondade do amor de Deus que nos une. Esse é um dos temas.
ele fala também da sabedoria de Deus. Pegue aí, ó, faça a sua anotação, tá? Depois eu vou disponibilizar esse PowerPoint de apresentação aí no grupo dos alunos do nosso curso básico. Se você não faz parte do grupo, peça para a secretaria, me coloque no grupo aí. É porque às vezes tem irmãos que não faz matrícula, fica só estudando e nós não sabemos quem é e quem não é. Muito aluno. São mais de 800 alunos usando a nossa plataforma e atendemos a todos com o maior carinho. Então, entra lá e fala, eu quero participar do grupo, porque todo esse material eu posto depois da aula, tá bom? Temos aí a nossa irmã que novamente mandou aí um amém, pastor. É uma benção. Eu gosto de pôr o comentário dos irmãos para os irmãos verem os comentários, porque a aula é gravada, às vezes os comentários do chat não aparecem depois, mas fica gravado aí no vídeo. Deus abençoe os irmãos. Então vamos lá, meus queridos. A soberania de Deus, tá? Do capítulo 8 aí até o capítulo 9, ele fala dessa soberania, fala sobre a graça de Deus, que Jesus morreu tomando o nosso lugar, né? E aí ele fala dessa graça substitutiva, né? Fala sobre a redenção, substituição, expiação, que ele cumpriu o cerimonial ali do tabernáculo, que é coisa linda. Então fala sobre essa graça de Deus. Hoje você não tem que obedecer à lei no sentido de cerimonial, tá? Na matéria de ética nós vamos falar sobre isso e vamos expor, e você vai entender melhor destas leis que nós sempre falamos. Ah, mas é a lei, não é a lei? Então isso aí a gente vai falar numa aula próxima. E aí temos a lei de Deus, que ele fala da lei de Deus. Por deficiência humana, a lei não pode levar à salvação. Não é que a lei não tem poder de salvar, é que por uma deficiência humana, né, por uma falha humana, por nós não conseguirmos obedecer toda a lei. Então, não é que a lei é falha, a lei não serve. É que nós somos falhos e não conseguimos. Então, por deficiência humana, a lei não pode nos levar à salvação. A igreja em Roma, como já falamos lá no início, a igreja em Roma não foi fundada por Paulo. Não se sabe quem a fundou, não se sabe quem chegou ali pregando o evangelho, né? Não há nenhuma confirmação bíblica de que tenha sido fundada e dirigida também por Pedro, como muitos dizem. Segundo a tradição católica afirma que foi Pedro que iniciou a igreja em Roma, mas não existe nenhuma confirmação bíblica sobre isso. Não era uma igreja expressiva, tá? Mas foi bastante edificada com a presença de Paulo quando ele esteve lá. Foi bem edificada, porque quando ele foi preso, que levaram ele para Roma, ele acabou que ele, nas suas orientações, ele edificou aquela igreja através da palavra. Então nós temos aí Atos 28, 16 ao 31. Eu estou falando com os irmãos e estou acompanhando aqui algum possível comentário. Bom, então nós temos aí o esboço da carta. Então eu vou te passar agora aqui um esboço desta epístola. Então temos aí a introdução, né, a saudação e a introdução da epístola. Temos o tema, que é a salvação no Evangelho de Cristo, que é o tema aí desta carta, onde ele vai reforçar esta salvação que eles receberam ali pela pregação da palavra. A natureza e a consequência do pecado do homem. Paulo trata disso, qual é a natureza do pecado e qual é a consequência que ela traz aí na natureza do homem aí. Temos aí depois também dentro desse esboço, uma outra epígrafe, uma outra separação, que é o plano de salvação pela justificação e pela fé. Então, a salvação dentro deste plano de Deus, através da justificação pela fé. Então temos aí essa separação que está lá em Romanos capítulo 3. Temos aí também o sustento da doutrina da justificação, baseado em Abraão. Nesta epístola nós encontramos a doutrina da justificação. Nós vamos falar muito dessa doutrina em níveis aí mais aprofundados, tá? Vamos falar mais pousadamente sobre ela. E temos aí essas divisões desse esboço bíblico. No capítulo 5, nós temos a implicação da justificação.
né? Paz com Deus. Então, essa justificação que recebemos nos traz paz para com Deus. E no capítulo 5 ele desenvolve um pouco sobre essa questão. A resposta à primeira objeção de que a justificação promove o pecado, né? Existe uma tese de que, por acharmos que estamos justificados, acaba que nós promovemos mais o pecado ainda. Porque se é tão fácil ser justificado, então eu posso pecar, sou justificado, posso pecar, sou justificado. Então aí no capítulo 6, 7 e 8, Paulo vai dar uma orientação sobre isso. Tá? Ele vai dizer então no capítulo 6 que a justificação não promove o pecado. A justificação promove a santificação. No capítulo 7, ele fala que a lei também não promove o pecado. Tá? A lei não promove o pecado, então ele fala da justificação como um processo para a santificação no capítulo 6. Ele fala sobre a lei, que a lei não promove o pecado, que a lei é um aio, né? A lei nos faz ver aonde pecamos, é um manual que nos mostra aonde erramos. Então, a lei nos delimita as situações que poderá nos levar aí a pecar contra Deus. Aí temos aí, então, no capítulo 8, onde ele fala da graça, né? E o Espírito promove a santificação. Então, a graça e o Espírito Santo promove a santificação na nossa vida. Tá? Temos também aí a resposta à segunda objeção, que a justificação anula as promessas de Deus. Aí no capítulo 9, 10 e 11, Paulo vai escrever sobre essa objeção, explicando que a justificação também não anula as promessas de Deus na nossa vida. Né? Não, a promessa é só para o judeu, o gentio não tem promessa. Né? E não, a justificação ela não anula essas promessas, e aí ele vai falar sobre isso. Por quê? Primeiro, no capítulo 9 ele diz, Deus é soberano e Deus escolhe quem ele quer. Então Deus é soberano. Tem promessa para os judeus, mas nosso Deus ele é soberano, ele é Senhor. E ele escolhe quem ele quer. Não é nós que ditamos quem serve e quem não serve. Temos aí também no capítulo 10, onde o zelo pela lei e o erro de Israel rejeitando a justiça de Deus. Então eles eram muito zelosos, mas Israel cometeu um erro, porque rejeitou a justiça de Deus. E aí ele fala nesse capítulo aí 10, vai falar algo aí, e é preciso que você decorra esse texto para entender. E aí temos no capítulo 11 o futuro de Israel, que vai acontecer com Israel futuramente. Temos também aí na epístola aos Romanos, exortações práticas para uma vida cristã. Servir a Deus com os dons e com o amor, capítulo 12 da epístola aos Romanos. Servir a Deus com os dons e com amor. Submissão ao Estado e ao próximo. Olha aí. Submissão ao Estado e ao próximo. Então, temos aí essa recomendação de Paulo no capítulo 13 da sua carta aos Romanos, para que os irmãos ali de Roma pudessem amar ao próximo e também ter uma submissão ao Estado, que não era fácil, né? Nós sabemos como era ali o domínio dos romanos ali sobre os cristãos, sobre a cultura e tudo mais. Então temos aí responsabilidade pessoal perante Deus. No capítulo 14 ele vai demonstrar que cada um tem a sua responsabilidade pessoal perante Deus. Cristo, que Jesus é o nosso exemplo e cumpridor das promessas. Então ele vai falar aí no capítulo 15, né, ele fala do 1 ao 14 sobre Cristo como nosso exemplo, e no capítulo 15, do versículo 15 ao 33, aí tem os planos missionários de Paulo, né, ele fala dos seus planos, seu desejo de ir lá na igreja aos romanos, estar com os irmãos, levar a palavra. Então ele fala do seu desejo missionário de estar lá, porque até então ele não tinha estado ainda em Roma, tá? E aí tem as saudações pessoais e a doxologia, que é a glorificação, a grandeza, a majestade divina. Então ali ele vai adorar a Deus, glorificar a Deus, falar da grandeza, agradecer a Deus por aquele momento. E aí são as saudações finais no capítulo 16, tá? E aí chegamos aqui ao fim dessa
verificação. Então, meus amados irmãos, nós temos que ler estas cartas e entender alguns dos seus significados, tá? Então, esta aula, ela é sintetizada, porque se nós for falar tudo do livro aos Romanos, aí fica muito difícil para você, e o tempo não vai ser hábil, né? Nós temos 13 epístolas para darem uma sintetizada para você, tá? Mas existem alguns pontos aqui aos Romanos que é muito importante para que você tenha, então, essa dinâmica. Tá? Deixa eu abrir aqui. Então, abra a sua Bíblia aí, me acompanhe na sua Bíblia, tá? Abriu a sua Bíblia aos Romanos, capítulo 1, pegue ela aí. Vamos falar um pouco aqui. Terminou, eu só fiz para você um esboço. Então, deixa eu te dar agora algumas revelações espirituais que são importantes para você aí. E eu quero que você pesquise sobre isso, que você se aprofunde nessa questão. Eu não vou entrar muito aprofundado na Epístola aos Romanos, porque demandaria muito tempo, eu teria que gravar muitos vídeos, vai surgir muitas dúvidas, e não é a intenção desse curso básico. O curso básico, a intenção é te dar aí um caminho, né? Te dar uma direção. Então, nessa Epístola aos Romanos, nós temos no capítulo 1, quando ele vai falar sobre a justificação pela fé, no capítulo 1, aí no versículo 16, ele escreve aos irmãos romanos, ele diz o quê? Olha, não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então nós temos aí que ele está escrevendo, né, para os irmãos ali de Roma, que tinham aceitado a Jesus, e eles não tinham passado por nenhuma doutrina dos apóstolos ainda. Então, quando nós lemos a epístola, essa carta de Paulo, né, nós entendemos então, como já vimos aí no mapa, ele estava na sua 3ª viagem missionária, talvez ele ouviu falar algo daquela igreja, alguma notícia chegou para ele e despertou no seu coração o desejo então de escrever a esta igreja que estava lá em Roma. Então ele tinha uma preocupação muito grande. Por quê? Porque os irmãos de Roma, eles não aprenderam a palavra com nenhum dos 12 apóstolos ou com outros apóstolos não fundamentais que vieram posterior aí, levantados pelo Espírito Santo. Quem fez o básico aí já aprendeu esta matéria. Nós falamos aí sobre os apóstolos, né, as suas graduações ou o seu estilo de chamada. O apóstolo, que ele é enviado. A palavra apóstolo significa enviada. Nós temos o sumo apóstolo, que é Jesus, né, o apóstolo de Deus, o apóstolo de Yod-Heh Vav-Heh, o sumo apóstolo. Depois temos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, que são os apóstolos, a 2ª classe apostólica, são os apóstolos escolhidos pelo próprio mestre, que andaram com o mestre, que estiveram com o mestre. E no concílio lá, que nós falamos em Atos, você já fez essa aula, eles não aceitavam muito bem que seja escolhido apóstolo ou separado apóstolo quem não tinha andado com Jesus. Tinha ali umas metras que eles, umas análises que eles tomavam, então não era qualquer um que podia ser separado apóstolo. Paulo teve esse problema, eles não queriam aceitar o apostolado de Paulo, porque Paulo não tinha andado com Jesus, nem também Barnabé. E o que acontece? Eles então, o Espírito Santo separa Paulo a apóstolo. Paulo é enviado pelo Espírito Santo, como tem ali em Atos, que ele é enviado, e ele gosta de citar isso nas suas cartas, né? Olha o que Paulo diz aqui, no primeiro versículo do capítulo 1 da sua epístola aos Romanos. Olha, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, ele diz que ele é apóstolo não porque os líderes de Jerusalém o separaram o apostolado, mas que ele era um apóstolo, um enviado,
separado para o evangelho por Deus. O próprio Deus fez isso na vida dele. E é tão interessante que se você pegar todas as epístolas, você pode pegar aí para ler, não 100% das epístolas, mas vamos por aí 80%, ele sempre inicia falando isso, né? Paulo, apóstolo, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. Paulo, servo do Senhor, apóstolo, pela vontade de Deus. Então ele cita isso em todas as suas cartas para mostrar que ele era apóstolo, não porque os homens haviam aceito o seu apostolado, mas ele era apóstolo porque o próprio Jesus apareceu para ele e o tinha enviado, e o Espírito Santo confirmado lá quando manda Barnabé e Saulo para a obra missionária, né? Temos isso lá em Atos dos Apóstolos, ali nos capítulos iniciais, você vai encontrar isso, mas não é tema, porque nós já falamos. Mas nessa epístola, no capítulo 1, versículo 1, eu acho muito interessante, que nos traz uma revelação aqui, logo no primeiro versículo, olha o que ele diz. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Paulo, servo do Senhor Jesus, chamado para ser apóstolo. Nós temos uma matéria no curso médio que se chama hermenêutica, né? Nós estamos tendo esta aula, os irmãos do grupo médio já estão estudando essa matéria, estamos gravando aí. E o que acontece? A hermenêutica é a arte da interpretação, onde nós usamos o oika, que você também já aprendeu, eu já gravei as aulas falando do oika, né? Oika, que é observação, correlação e aplicação. Eu sempre gosto de repetir sobre isso para ficar bem firmado aí, né? Então, o que é o oika? Olha aí, então, quando você pega o texto, e ao pegar o texto, você vai fazer aí uma observação. Olha, eu vou colocar aqui, ó. Observação. Uma observação. Eu gosto de falar isso porque os nossos alunos têm que prestar atenção nisso, hein? Então, primeiro você faz uma observação no texto. Depois você faz o quê, ó? Uma interpretação do texto, ó, interpretação, você vai fazer aí uma correlação, escrever aqui, correlação e posteriormente uma aplicação. Quando nós estudamos níveis mais avançados, nós vamos aprender várias técnicas, dentro da própria hermenêutica, como dentro da própria interpretação, você vai aprender várias maneiras de você observar os textos e fazer uma análise bíblica. Mas como nós estamos aqui no básico, eu gosto de frisar isso porque todo aluno básico tem que olhar para os textos da Bíblia com essa ótica aí, ó. Então você tem que colocar, né? Quando a gente não enxerga direito, eu mesmo, se eu tirar meu óculos, eu não enxergo nada. Embaçado. Então, para se enxergar direito, o que você faz? Você vai no oculista e o médico te receita um óculos e você coloca o óculos, só que o óculos não faz parte do seu corpo físico, não faz parte da sua visão. Você tem a sua visão, ó. Você tem a sua visão, que é aqui, eu tenho meus olhos. Mas os meus olhos não enxergam direito mais. Aí eu preciso do auxílio do óculos. Então o óculos ele vai auxiliar a minha visão que eu já tenho. Deu para entender? Então eu olho, eu enxergo com o auxílio do óculos. Ele é o filtro da minha visão. Então, quando você for ler a Bíblia, e eu quero me pegar aqui, aproveitando aqui desse resumo que nós demos, desta epístola aos Romanos, tem muita coisa rica aqui, mas não dá tempo. Então, o que acontece? Você tem que olhar para essa epístola com os óculos do oika, né? Você tem que olhar com os óculos, ó, do oika que está aí, ó, esse oika aí. Então você tem que olhar com esse óculos. Você tem que colocar a lente da observação, a lente da interpretação,
a lente da correlação e a lente da aplicação. O OICA não são os seus olhos, ou seja, ele não vai decifrar tudo para você, ele é apenas um auxílio, uma lente para que você possa entender a Sagrada Escritura. Então, observando, o que nós observamos nesse primeiro versículo? Aí eu vou colocar a Bíblia aqui. Vou colocar a Bíblia para nós olhar direto para a Bíblia. Vamos lá? Vou colocar aqui. Então, deixa eu colocar aqui. Eu fechar aqui essa outra Bíblia para ficar maior. Então, vamos colocar aqui. Aos Romanos. Cadê aqui? Mateus, Marcos, Lucas, Romanos 1. Olha aí. Olha o que diz esse texto. Tá? Essa aqui é o programa, o softzinho, né, do MyBíblia, que eu gosto de usar muito, muito prática, muito boa. Eu tenho ela no computador, tenho ela no meu tablet, eu tenho ela no meu celular. Essa Bíblia está em tudo quanto é equipamento meu. Muito bom, e eu oriento você que coloque. Então, aqui eu estou olhando para a Bíblia Almeida Revista Atualizada Interlinear com referências. Tá? Então, é essa Bíblia que eu estou usando. Então, eu tenho ela aqui em português, eu tenho aqui no original grego, e se eu clicar aqui, ó, na palavra, ela vai me dar o que significa aqui, ó. Paulos, em grego, de origem latina, Paulo, pequeno ou menor, olha aí. Paulo era o mais famoso dos apóstolos e escreveu boa parte do Novo Testamento, 14 epístolas paulinas. Ele fala 14 porque ele considera aos hebreus como escrita de Paulo, tá? Mas tudo tem que se peneirar. Vamos lá. Paulo era representante ou procônsul de Chipre e tal. Então aqui fala sobre ele dessa palavra, tá entendendo? Então olha aqui, ó. É isso que eu quero te atentar. Vamos fazer uma observação, que senão, se eu for olhar o significado, aí eu estou fazendo exegese. Não é só uma hermenêutica, exegese. A hermenêutica é uma interpretação, exegese é a prática dessa interpretação, é extrair. Mas vamos fazer só uma observação. Só na observação do OICA, se você fizer a observação, você vai ter uma boa interpretação. Se você tiver uma boa interpretação, você faz uma boa correlação. Então, olha lá. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, nós temos aqui Paulo. Então, ele escreve sempre assim, Paulo, servo de Cristo. Ele não usa o cargo dele de apóstolo, ele não lança o cargo em primeiro plano. Porque a função e o cargo que ele exerce diante de Deus, para ele não é importante. Ele é apóstolo, é enviado. Apóstolo é enviado. Olha aqui, você quer ver? Tá vendo aqui a palavra apóstolo? Ó, eu vou marcar aqui para você ver, ó, apóstolo. Olha aqui, o que é apóstolo? O que está escrito lá no grego? Vamos lá, é apóstolo. Apóstolo, olha lá. Apóstolos, olha lá. Um delegado, mensageiro, alguém enviado com ordens. É isso que é apóstolo. Tem gente que pensa que apóstolo é um cargo de autoridade. Não, irmão. Apóstolo, ele é um dom ministerial. Você vai achar lá em Efésios capítulo 4. Nós já falamos sobre isso nas outras aulas passadas. É um dom ministerial dado por Cristo para usufruto na igreja, para que as pessoas salvas possam ser alcançadas por essa pessoa que tem o entendimento, que recebeu uma delegação, que recebeu uma mensagem para entregar, que foi enviado para propagar a palavra de Deus. Olha aí, era especificamente aplicado aos 12 apóstolos, num sentido mais amplo, aplicado aos mestres cristãos eminentes, como Barnabé, Timóteo, Silvano. Então, aquelas classes apostólicas. Ele era um título, né, que era usado. Então, isso aí é um título. É um título ministerial para ser usado na igreja. Nós vamos dar uma aula ainda sobre os dons ministeriais, lá, o apostolado, vamos falar sobre presbitério. Isso é um tema muito polêmico e nós vamos falar sobre isso. Então, Paulo via isso. O que vinha primeiro, antes? Todas as suas epístolas, o que ele escrevia? Paulo, servo de Jesus. Primeira observação, é isso que vem primeiro.
Eu sou Gilmar, servo de Jesus. Pela misericórdia, exerço o pastorado, exerço uma presidência de um trabalho, de uma instituição, né? Professor, mas isso vem depois. Primeiro é o nome, que é quem nós somos. E esse nome é tão importante que lá no céu, diz a Bíblia, nós vamos receber outro nome. Então nós temos um nome humano, que é importante, e teremos um outro nome no céu, que tem uma passagem bíblica que nós lemos, que os nossos nomes estarão escritos em pedras brancas. Não quero entrar nesse detalhe, senão nós vamos para a escatologia. Eu vejo como é que uma matéria leva a outra. Se você for falar, você vai longe. Então, observação. Tem pessoas que chegam na igreja, né? Pois não, quem o senhor é? Aí a irmã está lá pegando os nomes, coloca aí, apóstolo tal. Né? O irmão não, apóstolo. Tem gente que briga. Se você chamar ele de irmão, você arruma confusão. Qual seria o correto? Irmão, pela ética bíblica, o correto de uma apresentação, quando você chega no ministério e perguntam quem você é. Quem é você? Marca aí meu nome, Gilmar. Eu sou Gilmar, Assembleia de Deus, Missão de Guarulhos. Quando eu digo que eu sou da Assembleia de Deus, Missão de Guarulhos, eu estou dizendo servo de Jesus Cristo. Porque quando eu pertenço a uma denominação, eu sou servo de Jesus Cristo. Então, Gilmar Itália Costa, Assembleia de Deus, Missão de Guarulhos. Exerce o cargo de pastor. O título não pode vir antes do nome. O seu nome é mais importante que o título que você carrega. Nós não somos ninguém. O título se perde, mas o nome não se perde. Então, Paulo tinha essa concepção. Então, a primeira coisa que nós vemos, que o seu nome é importante para Deus. E só Deus tem o poder de mudar o seu nome. Então, nós temos aí Paulo. Paulo se pode pegar as outras epístolas, nós vamos ver isso nas outras. Toda epístola. Tá? Toda epístola, isto acontece. Aí, então, no capítulo 1, nós temos aí essa observação que você tem que fazer. Tá? Você sempre tem que fazer essa observação. E no versículo 7, olha o que ele diz aqui. Deixa eu pôr aqui o versículo 7. Olha aqui. Que é para quem ele escreve lá. Olha aí. Para quem que ele está escrevendo? A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Olha aí, né? Senhor aqui é aquela palavra que muita gente fala em grego, né? O kurios, né? Kurios. Kyrios, né? Então aqui é o kurios, que é aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, o nome do qual ele tem o poder, decisão, mestre ou senhor. Então o senhor no hebraico é kurios. Mas vamos lá. A todos que estáis em Roma, chamados para serem santos. Olha aí a palavra santo. Aqui, ó. No original, santos. Olha aí. Da palavra ágil. Santos, no original grego, é ágil. Algo muito santo, um santo. Aí tem os verbetes, outros significados que vai demonstrar que esse santo é separado. Tá? Deixa eu ver se aparece aqui. Aqui não tem que fazer uma exegese. Aí vai muito longe. Né? Então deixa para lá. Mas aqui o ágil é santo, que é separado. Então, você tem que ter essa observação no texto, tá? Nunca perca de observar o texto, tá? Que estáis em Roma, chamados para ser santo. Todas as cartas de Paulo, ele não chama ninguém que serve a Jesus, ele não chama ninguém de pecador. Ninguém. A nossa irmã postou aqui uma mensagem, deixa eu colocar aqui.
Pastor Helena, verdade, pastor, é bem assim, dessa forma mesmo, né? Então, irmãos, ninguém, não existe, vamos dizer, pecador remido. Não tem pecador remido. Ou é pecador, ou foi remido, é santo. Você não pode se achar pecador. Nós falamos sobre isso em Hamartiologia, doutrina do pecado. Por quê? Porque por todas as cartas é chamados os santos, os irmãos são santos. Não santo no sentido de santidade celestial, mas santo no sentido de ser separado, né? Aceitou, ele está separado agora para uma determinada ocasião, que é servir a Cristo. Então ele é santo, porque você é aquilo que você vive na prática. Olha, vou repetir. Você é aquilo que você vive na prática. Por exemplo, como você conhece um mecânico? Você sabe que a pessoa é mecânica quando a pessoa vive da prática de mecânico, de consertar veículos mecânicos. Então você fala, esse rapaz ele é um mecânico. Você vê todo dia ele lá, então ele tem essa prática no seu dia a dia, no seu cotidiano, então ele é um mecânico. Ele é um mecânico. Aquele camarada ali, ele é um padeiro. Ele está fabricando pão. A prática dele ali é nos pães. Ele está sempre na padaria, então ele é um padeiro. Então tudo aquilo que a pessoa vive na prática é o que ela é. Então, quando você diz eu sou pecador, você está declarando que vive na prática do pecado. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte: você pode até procurar versículos aí, eu não vou falar muito para não prolongar, mas a Bíblia diz o seguinte: que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, se dissermos que não temos, então não estou dizendo que nós não temos pecado. Enquanto nós vivemos no corpo, nós temos pecado. O que eu estou dizendo é que nós não vivemos na prática. Né? Não vivemos na prática do pecado. Deixa eu mostrar isso aqui para você. Está em Pedro, né? 1 Pedro, na Epístola de Pedro. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia para localizar. Pedro ou é João? Ao vivo é assim mesmo. Nós estamos ao vivo aqui, tá? Estamos ao vivo neste momento, falando aí com vocês. Bom? Então, ao vivo é assim mesmo. Então, eu não quero, senão eu vou entrar na epístola, mas eu quero falar quando nós falarmos dessa epístola, que é uma das epístolas de Pedro. Né? Aqui, ó. Quero falar só porque todo mundo cita esse versículo. Todo mundo cita esse versículo. Aqui, o governantes. Aqui. Jovens. Não é aqui, não. Não é Pedro, não. Os irmãos que estão assistindo a aula podem nos ajudar. Quiser postar o versículo aí, pode postar. Tá? Aqui é uma sala de aula, nós estamos ao vivo. Você pode participar aí das nossas aulas. Deixa eu procurar aqui que é melhor, né? Pronto. Deixa eu utilizar aqui que é melhor. Eu vou procurar aqui, quer ver? É melhor. Vamos utilizar a ferramenta que nós temos aqui. Então vamos procurar aqui. Vamos colocar aqui, pesquisar no Novo Testamento. É até bom que vocês aprendem a usar o My Bíblia aí. Então eu vou colocar aqui. Vamos colocar aqui. Temos pecado. Vamos ver se ele acha o temos pecado. Senão eu vou ter que diminuir. Então, olha aí, já achamos aqui, tá vendo? Não apareceu não. Então deixa eu colocar só pecado. É que às vezes a frase completa ele não localiza. Vamos colocar aqui. Vamos lá. Vamos para cima. E assim ele procura muito, né? Lucas, Marcos, João, Romanos. Deixa eu ver aqui. Vamos procurar aqui. Apocalipse. Voltar para trás, né? Aqui, 1 João.
Aqui, deixa eu ver aqui. 1 João, vive na prática, tal. Tal. Aquele que pratica. Ó, é por aqui. Ó, vamos lá. Olha aqui, ó. Olha esse texto aqui, ó. Olha esse texto. É 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Pratica. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e ele não existe, e nele não existe pecado. Olha aqui. Todo aquele que permanece, eu estou em 1 João, capítulo 6, versículo 3. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Olha aí, aqui é prática. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica, olha, é bem claro, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Eu não achei esse versículo, mas pode procurar aí que você vai achar aí na chave bíblica. O que eu quero dizer aqui é que nós não vivemos da prática. Nós podemos errar, podemos pecar, mas não somos praticantes do pecado. Não é isso, não é esse o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. Nós somos praticantes da santificação. Então nós somos o quê? Quem vive da prática do pecado é pecador. Quem vive da prática da santidade é santo. Então nós somos santos. Não se considere pecador. Às vezes a pessoa pergunta, pastor, o senhor é pecador? Eu falo, não. Mas o senhor não peca? Eu falo, peco. Mas o senhor então é pecador? Eu falo, não. Parece até uma contradição, né? Eu peco, mas não sou pecador? Não, não sou pecador. Porque eu vivo da prática da santificação. Então eu sou santo. Não sou santo no sentido celestial. Sou santo no sentido de prática. Então, eu pratico a santidade. Então, você tem que aprender isso. Tá? Tem que aprender isso. E Paulo escreve sobre essa santificação lá na Epístola Paulina. Então, eu estou falando tudo isso para você entender o que é uma observação. Tá? Tudo isso para você aprender o que é observação. É isso aqui, ó. Observação. Se você fizer uma boa observação, você vai ter, então, uma boa interpretação. Se você tiver uma boa interpretação, que vai ser a hermenêutica espiritual que você vai fazer, então você aí vai fazer uma correlação com os dias de hoje. E quando você fizer a observação, interpretação, Deus vai falar com você aqui, ó. Ok? Deus vai falar com você na correlação, quando você vai pegar aquilo que você já detectou no texto, e aí você vai pensar naquilo que você já interpretou, a sua mente vai formular, então, os pensamentos da revelação pelo Espírito Santo, vai descer ao seu coração e vai te encher. E quando esta palavra falar com você, aí você vai poder fazer a aplicação. Por que você vai poder fazer a aplicação? Porque a palavra falou com você. A palavra de Deus, ela não é uma palavra que você usa de qualquer maneira, de qualquer forma. Então, há necessidade de prestarmos atenção. Tá?
Então aqui, irmãos, no livro aqui, no livro, ó, na Epístola aos Romanos, tem algumas passagens aqui que não dá para nós falarmos agora. Não vai ficar muito longo o vídeo. E eu tenho ainda outras epístolas para gravar. Então eu peço para você, explorador, para que você leia a Bíblia com atenção, tá? Com atenção, com muita observação, e que deixe isso formular na sua mente uma revelação para que enche o seu coração de Deus. Então, para que enche o seu coração de Deus. Tá? É assim que funciona a palavra de Deus. Deixa eu só mostrar para você aqui. Eu tenho que mostrar isso. Eu estou querendo terminar a aula, mas deixa eu mostrar só mais isso aqui para você. Ó, nós somos espírito, alma, corpo. Ok? Espírito, alma e corpo. Isso aqui é você. Ó, deixa eu fazer aqui. Espírito, alma e corpo. O que acontece, irmão? Com espírito, ó, tipo aqui, espírito, alma e corpo. Então, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar aqui em você. Ó. Aqui nós temos o Espírito Santo que vem na sua vida, ok? A divisão do corpo e a alma é a mente. É a mente. A divisão da alma e o espírito é o coração. Coração. Quando você estuda a palavra de Deus, como nós estamos fazendo, quando você ouve a palavra de Deus, seus ouvidos recebem a palavra. Seus ouvidos recebem a palavra. A sua mente começa a entrar em ação. A sua mente entra em ação. E a sua mente, através aqui da palavra, ó, sua mente, vai levar isto para o seu coração. E se o seu coração se encher de Deus, a tua alma vai mudar. Teu caminho muda. Então, por isso que o diabo, cabeça quadrada, está também atacando a sua mente. Porque o seu coração é cheio pelo que é revelado à sua mente. E o Espírito Santo, ele, para encher o seu coração, ele vai revelar a sua mente. Olha aí. Então, a mente é a porta de entrada para o coração. Porque a tua alma formula as ideias através do seu psique, através da sua mente, através da formulação de pensamento. Tá? Então, a sua alma vai formular, vai formular. Então, a sua alma se utiliza da mente para formular e encher o coração. Então, o seu coração é cheio pelo que passa na sua mente. Por isso que você tem que tomar cuidado com o que você está colocando na sua mente. Começa a assistir, irmão, a televisão só de assassino, morte, roubo, furto. O camarada foi morto na esquina. Você tem medo até de sair de casa. Por quê? Porque o seu coração se encheu daquilo. E aí, quando você vai usar da sua boca, você fala pro teu irmão o quê? Cuidado, irmão, tá matando gente pra caramba. Cuidado, irmão, onde você vai andar, porque tá morrendo muita gente. O medo que a tua alma sentiu, você já passa pro seu irmão, aquela incerteza, aquela dúvida do mover de Deus, porque a sua mente encheu o seu coração daquilo. Então, o problema é o que você está colocando aí no seu coração. Ó. O que você está colocando no seu coração. Por isso é importante nós debruçarmos na palavra de Deus. Debruçarmos na palavra do Senhor. Debruce na palavra do Senhor. Essa aula é sobre a epístola aos Romanos. Nós falamos aí só uma síntese. Eu estou falando tudo isso agora para que você debruce sobre essa epístola. Leia ela novamente. Ah, pastor, eu já li. Leia ela com óculos do Oica, pousadamente, versículo por versículo. Leia ela.
Deus vai se revelar para você, tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram conosco aí, né, nesta aula online, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. Nós vamos gravar amanhã. Amanhã eu vou gravar a terceira videoaula. Nós vamos falar sobre a epístola aos Coríntios, se não me falha a memória, é isso mesmo. Vamos falar sobre a primeira e segunda epístola aos Coríntios. Depois nós vamos prosseguir. Nós queremos gravar aí umas 5 videoaulas e sintetizarmos aí as epístolas, falando um pouco sobre elas, porque essas aulas são do médio, do básico, desculpa. Eu estou gravando básico, médio, bacharel. Essas aulas são do básico e eu não posso me aprofundar, porque senão nós vamos abordar assuntos que você não está preparado. Então, eu estou abrindo a sua mente para que você venha olhar a Bíblia com mais detalhes, tá? Aprender a examinar a Bíblia como explorador, não sendo turista, explorador, aquele que examina a Bíblia. Olha, a palavra de Deus diz: examinai as Escrituras, porque acharás nela a vida eterna, encontrará nela caminho. Então, examinar. Examinar, não é ler superficialmente mesmo, examinar. Quando alguém te falar algo, examine a Bíblia. Está escrito na Bíblia. Irmão, tem muitas pessoas que falam coisas que não estão na Bíblia. Não é bíblico. Então você, como aluno, como estudioso, é estudar. Tem pessoas que entram no curso só para ter um certificado. Irmão, eu não tenho interesse de vender certificação. Se eu tivesse interesse de vender certificação, eu estava cobrando de vocês R$20 no mínimo de cada matéria. Não é esse o meu interesse. Tá? Os níveis médio e bacharel é diferente, mas o meu interesse é que você aprenda primeiramente o básico, para que você tenha essa desenvoltura para se aprofundar na palavra de Deus e adquira esse amor pela palavra do Senhor. Meu irmão, Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor, que tenha um dia abençoado. Não perca a próxima aula, que nós estaremos logo, logo gravando e postando aí nas redes sociais. Fique com Deus e até a próxima aula no